Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus que estamos aqui para ouvir mais uma vez a voz do Senhor, aprender com o Senhor, com a palavra dele, aquilo que ele quer falar aos nossos corações, né? Nós precisamos todos os dias desse alimento, né? Precisamos todos os dias da palavra de Deus, precisamos todos os dias do Senhor nas nossas vidas, né? E para isso é necessário que a gente possa se esvaziar, né? Esvaziar o nosso eu, esvaziar tudo aquilo que as nossas aflições, né? Tudo aquilo que tem preenchido o espaço que é do Senhor, né? Então, muitas vezes é uma renúncia, muitas vezes é a liberação de um perdão. São tantas coisas, irmão, são tantas aflições, são tantas coisas que a gente carrega, né, dentro de nós, muitas vezes até com raízes, né? Mas nessa manhã nós precisamos quebrar isso das nossas vidas, né? É preciso que a gente libere espaço para que o Senhor entre, para que o Espírito Santo possa entrar nas nossas vidas, possa habitar dentro de nós, né? E para isso nós temos aqui um grande exemplo, né, na Bíblia, mais um exemplo de fé, né? Assim como nós falamos de Abraão e são tantos outros, né, irmãos? Que nos encoraja, né, que aviva a nossa fé, que faz com que a gente aprenda com eles, né, esses homens e mulheres também, né, bênção, né, que nós temos aqui na Bíblia. E hoje nós vamos falar de José, né, a palavra do Senhor, nós vamos ler, está em Gênesis. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 50, versículo 15 até o 21. Diz assim: Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: Antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Aleluia, até aqui. Bom, aqui já tem lição, né? Tem muitas lições aqui. Mas a gente vai começar falando sobre desde o começo, né? Desde José, menino, moço, né? Ele já tinha intimidade com o Senhor, né? Ele já sabia, né, que ele era chamado pelo Senhor, né? Ele era conhecido como sonhador, né? O Senhor falava com ele através dos sonhos, né? E aqueles sonhos, irmãos, eram promessas do Senhor, né? Nós temos as promessas do Senhor, né? Como nós temos falado esses dias, o Senhor tem muitas promessas, muitas bênçãos para as nossas vidas, né? E muitas vezes nós não já foram liberadas sobre nós, né? E muitas vezes nós não conseguimos, né, recebê-las, né? Nós não conseguimos ter elas nas nossas vidas. Por quê? Porque tem algo errado, mas não porque o Senhor, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não quer, não é para mim, né? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Não, é só para o outro, para mim não, né? Mas não é isso, irmãos, né? Muitas vezes, né, o problema está em nós mesmos, né? Nós que não sabemos dar ouvido à voz do Senhor, muitas vezes nós que não obedecemos, né? Não levamos a palavra do Senhor a sério, não vigiamos, né? Não firmamos o nosso pé. Então, o culpado somos nós, né, irmãos? Não tem nada a ver com o Senhor, né? E José era assim, né? O que José passou, né? Tantas coisas ele enfrentou, né, irmãos? Primeiro, dentro da sua própria casa, né? A inveja, né? A inveja ali dos seus irmãos, né? Dele com o pai,
né, o cuidado que ele tinha ali, o pai tinha o cuidado com ele, né, ele também sempre servindo, né, estando ali servindo, cuidando do pai. Então isso gerou inveja nos irmãos, né, e além disso, né, além da inveja dos irmãos, ele teve que passar por injustiça, né, os irmãos queriam a morte de José, né, planejaram a morte dele. Olha quantas coisas, irmãos, né? Quantas coisas que ele teve que enfrentar dentro da sua própria casa, com pessoas próximas, né? Muitas vezes, irmãos, né, a gente sofre tantas perseguições e as maiores perseguições é dentro da nossa família, no nosso lar, com nossos familiares, pessoas próximas de nós, né? O mais difícil, muitas vezes a gente consegue ganhar outras almas, né, outras vidas, pessoas muitas vezes que a gente nem conhece, né, estão atentas ali à voz do Senhor, abrem o coração, né, para a voz do Senhor, para a palavra de Deus. Mas o mais difícil, né, são aquelas pessoas que estão ali do nosso lado, né, são familiares, né, são pessoas dentro do nosso lar, né. E por que disso, irmãos? Porque essas pessoas conhecem, né, conhecem o nosso passado, né? Muitas vezes elas conhecem o passado, aquilo que nós vivemos. E é difícil para a pessoa que não crê, né, para o ímpio, acreditar que houve uma mudança, que houve uma transformação. Ou simplesmente as pessoas que estão ao nosso redor têm inveja de nós, como os irmãos aqui dele. Tem inveja por quê? Porque vê a luz do Senhor sobre as nossas vidas, né? Porque vê a diferença nas nossas vidas, vê as coisas caminhando de uma maneira correta, de uma maneira certa, mas não sabe o preço que temos que pagar, né? Quantas renúncias, tudo aquilo que nós temos que fazer para conseguir caminhar, né? Melhor, porque melhor, perfeito, irmãos, ninguém é, né? Uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, isso aí não, irmãos, né? Nós não temos, mas nós procuramos andar de uma maneira melhor do que vivíamos, né? Buscando a santidade no Pai, querendo melhorar a cada dia, né? Então as pessoas que estão ao nosso redor, elas vigiam mais, elas estão mais de olho em nós, e muitas vezes esse olhar não é de admiração, né? Muitas vezes esse olhar é de inveja, né? De intriga. Por que está acontecendo isso? Por que tá sendo abençoado? Por que tá vivendo dessa maneira? Né? Por que tem um casamento assim? Por que tem os filhos assim? Por que tem uma casa assim? Né? Mas não sabe o quanto de joelho você teve que dobrar, o tanto que você teve que chorar, o tanto que você teve que ali estar na presença do Senhor. Aleluia, né? E José era assim, irmãos, né? Então, o que ele buscava ao Senhor, né? Ele servia, ele tinha um coração, né, grato, um coração bondoso, né? E isso despertou essas situações, né, que ele teve que enfrentar com seus irmãos, né, dentro da sua própria casa. E aí, então, houve todo aquele planejamento de morte, né, toda aquela situação que José teve que enfrentar. Mas existia alguém que estava ali com ele, né, que era Jesus, né, nosso Deus Todo-Poderoso estava ali com ele em todos os momentos, irmãos, né, em tudo tem um propósito do Senhor, né, no final nós vamos ver que tudo é para a honra e glória do Senhor, tudo tem um propósito, né, tudo está nas mãos do Senhor, tudo está nos planos do Senhor, porque a partir do momento que você serve um Deus vivo, um Deus poderoso, Ele não vai te abandonar, né, Ele não vai deixar nada, irmãos, nada ser em vão. Tudo tem um propósito do Senhor, né? Então nós temos que confiar, nós temos que acreditar e nós temos que continuar louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor, independente do que nós estamos passando, irmãos, né? José, mesmo passando por todas essas situações, ele não deixou, né, de servir, não deixou de estar na presença do Pai, né? Ele não deixou morrer, né, morrer a essência dele, aquilo que ele tinha, né, os princípios, aquilo que ele tinha de precioso, né, o caráter, a bondade, ele não deixou, irmãos, se perder isso. Por mais que imagina as aflições, as tristezas, né? Nossa, não dá nem para imaginar, né?
E mesmo assim, ele continuou sendo o mesmo José. Porque aí depois, irmãos, não para por aí, né? Ele continua, né? Ele continua passando por perseguições, por situações, mas em todos os momentos a gente vê Deus agindo, né? Deus empurrando José, vai mais um pouco, vai mais à frente, né? Tem coisa boa vindo aí, tem coisas novas, né? Eu tô preparando o caminho. Eu tô te preparando para o caminho, porque a verdade é essa, né? O Senhor aqui estava preparando José para tudo aquilo que ele ia viver, né? Para o nome do Senhor ser glorificado. Então o Senhor estava ensinando José, né? Por tudo que ele tinha que passar e ele teve que passar, irmãos, né? E assim conosco também, nós temos que passar por muitas situações. É como eu falei ontem, ainda ontem. Né? Nós temos a nossa bagagem, né? Tudo isso é o nosso testemunho que vai edificar outras vidas, vai ajudar outras pessoas. Então nós temos que passar, né? Não tem como fugir, nós não podemos querer fugir dos planos do Senhor, né? Então aí ele passou por tantas coisas, né? Ele passou tentação lá na casa de Potifar, né? Tentação, a injustiça, né? A mentira, né? Daquela mulher. Depois a cadeia, irmãos, né? Imagina um homem inocente, irmãos. Um homem servo, um homem dando ali o seu melhor, né? Na casa de Potifar. E aí ele vai parar numa cadeia. Não, imagina a cabeça desse homem. Né? Eu fico imaginando, né? O quão triste, a situação difícil que ele estava enfrentando, né? E aí mais uma vez injustiçado na casa dele, depois na cadeia, né? Na cadeia ali ele passa também, ele foi enganado, né? Além de tudo também foi enganado ali, sabe? Por aquele quem ele ajudou e ele pediu, olha, né? Não vai, não esquece de mim, sabe? E ele foi ali enganado também, sabe? Então, quantas coisas ele passou, mas tudo isso, todo esse processo foi necessário, né? Porque aí eu quero chegar, para não prolongar muito, irmãos, né? O que ele estava ali aprendendo, né? Que ele precisava, né? Se esvaziar e também, irmãos, esvaziar aquelas pessoas, ajudar aquelas pessoas, sabe, a ver a glória do Senhor através da vida dele. E foi isso que aconteceu. Todos ali, todos que passaram pela vida de José, puderam ver o quão grande, quão maravilhoso é o Deus que está ali com ele. E José, ao mesmo tempo, ele foi precisando o quê? Se esvaziando, para ele ir caminhando, perseverando, prosseguindo, né, no caminho do Pai, nos planos do Senhor, ele foi se esvaziando. Ele teve que liberar o perdão, né? Ele teve que deixar lá para trás a injustiça. Ele teve que deixar, irmãos, a mágoa, o rancor, né? Ele teve que ter mais intimidade. Ele teve que buscar mais o Senhor. E para tudo isso, irmãos, para deixar, como eu falei, para deixar o Senhor entrar, para deixar o Senhor agir, né? Para tudo isso nós temos que nos esvaziar, nós não podemos carregar. Se José tivesse carregado, né? Ai, eu tô com raiva do meu irmão, eu preciso voltar lá. Ele teria voltado lá para os irmãos, né? Para se vingar dos irmãos, ele poderia, né? Ele poderia mandar a vingança para ele, ou ele poderia ele se vingar. Mas não, irmãos, ele continuou a caminhada e foi se esvaziando, deixando para trás tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que passou, que não fazia mais parte da vida dele. Ele estava olhando para frente, ele estava olhando para o alvo, que é Cristo. Ele foi olhando e perseverando, prosseguindo, acreditando que Deus tinha o melhor, que as promessas do Senhor iam se cumprir, né? Ele via o Senhor, os sonhos dele, tudo isso estava dando revelação, estava avivando no coração dele a fé, acreditar que vai vir o melhor. E assim tem que ser com nós, irmãos. Sabe, nós temos que nos esvaziar. Aquilo que a pessoa te fez, aquele mal, aquela injustiça, aquele rancor, aquela mágoa. Larga. Temos que largar, deixar isso para trás. Né, tirar isso da nossa vida, arrancar isso de nós, porque senão isso bloqueia, a gente não consegue chegar na promessa, não consegue chegar nas bênçãos, nós ficamos retidos, nós ficamos parados, né? E olha o final de José, que tremendo, irmãos, né? Nós acabamos de ler isso aqui, né? Os irmãos foram lá e os irmãos se dobraram, né? Nós lemos aqui, olha só, os irmãos se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados.
né, se prostraram a ele, reconhecendo ali, olha, nós erramos. E eles, vejam que aqui não está dizendo, né? Eles acreditavam que ele ia se vingar, né? Eles não chegaram, sabe assim, acreditar, poxa, ele vai me perdoar, ele vai nos perdoar. Não, né? Eles pediram ali para perdoar ele porque eles estavam com medo, achando que ele ia se vingar. Mas José não, José é servo, verdadeiro, né? José sabe que a justiça vem de quem? Do Senhor. É Ele quem peleja por nós, irmãos. É Ele quem faz justiça. É Ele quem está à frente. E foi isso que o Senhor fez, irmãos. Ele tomou a frente de José. E José aprendeu. José entendeu a lição. José sabia que ele já estava preenchido com aquilo que ele precisava. Ele não precisava de mais nada. Ele só tinha que cumprir aquilo que o Senhor queria. Libertar essas vidas, ajudar o próximo. Então aí ele perdoa, né? Ele libera o perdão. E ainda mais, irmãos, além de perdoar, ele fala: eu vou cuidar de vocês, cuidar da geração dos seus filhos. Olha o amor, irmãos, olha a essência de José, não se perdeu, né? Ele não deixou com que as situações, com tudo aquilo que ele passou, se perdesse isso, né? Então aí, ele, olha só, ele acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. É isso, irmãos, né? Não precisa nem falar mais nada, né? Então nós temos que estar sempre vendo, né? Tentando, irmãos, é difícil, mas é possível, né? Pagar o mal sempre com o bem, né? Porque é isso que o Senhor espera de nós. Então que nós possamos ter essa palavra em nosso coração, né? Que a gente não venha ficar olhando para trás, que a gente continue olhando para frente, né? Continue enxergando a história de José como a história das nossas vidas, e nós temos que prosseguir, né? E o Senhor vai fazendo justiça, o Senhor vai trabalhando na nossa vida, na vida daquelas pessoas que nos fizeram mal, que nos quiseram ver para baixo. E tudo, irmão, tudo vai caminhando para o bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem ao nosso Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te proteja. Tenha um dia abençoado no nome de Jesus.